E se o valentão da escola escolhesse a garota errada? Uma com uma conexão tão poderosa que mudaria tudo. Esta história inspiradora segue Maya Williams, uma aluna quieta e nova que se torna alvo de Bryce Carter, o rapaz mais temido da escola. Ele acha que ela é fraca, uma vítima fácil. Mas o que ele não sabe é que Maya tem um segredo. Um segredo que vai virar o jogo de forma completamente inesperada. Fique até o final, porque o que começa com a arrogância de um valentão vai terminar com sua queda. Maya Williams desceu do ônibus agarrada às alças de sua mochila enquanto olhava para a enorme entrada principal da escola Clearview High, em Houston, Texas. O ar fresco do outono carregava o aroma de grama recém-cortada e asfalto ainda quente pelo calor do verão persistente. Os alunos se moviam em grupos, risadas e conversas casuais preenchendo o espaço ao seu redor. Mas Maya se sentia como uma estranha. Na verdade, ela não era novata em trocar de escolas. Esta era sua quarta transferência em apenas 3 anos. Algumas crianças se mudam porque seus pais conseguem novos empregos. Maya se mudava porque precisava de um novo começo. De novo. Ela mantinha a cabeça baixa enquanto caminhava em direção às portas principais, esperando se misturar com o resto. Alguns alunos viraram suas cabeças, curiosos sobre a garota nova, mas ela evitava seus olhares. Clearview High não era particularmente especial. Uma grande escola nos subúrbios, principalmente cheia de filhos da classe média que se conheciam desde o jardim de infância. O time de futebol era decente, o time de líderes de torcida era popular, e a hierarquia social tinha sido estabelecida muito antes de Maya chegar. Nada disso importava para ela. Ela tinha um objetivo: permanecer invisível. Dentro do corredor, havia energia por todos os lados. Armários eram fechados, tênis rangiam contra o piso de azulejo, e professores tentavam encaminhar os alunos para suas salas de aula antes do primeiro toque. Maya continuava caminhando, agarrada ao seu horário. Ela estava acostumada com essa rotina: encontrar seu armário, descobrir onde se sentaria no almoço e, mais importante, identificar os alunos dos quais precisava ficar longe. Foi aí que ela viu Bryce Carter, alto, de ombros largos, com uma confiança sem esforço que apenas os garotos mais populares e intocáveis do ensino médio carregavam. Ele estava encostado em uma fileira de armários, cercado por um grupo de garotos usando jaquetas de Letterman, cada um rindo de algo que ele havia dito. Mesmo de longe, Maya podia ver que ele tinha uma aura de controle, o tipo que fazia as pessoas o seguirem ou o temerem. Ela conhecia seu tipo. Bryce era o garoto de ouro, quarterback estrela, bom de rosto, família rica. Mas havia algo mais. A forma como os alunos ao seu redor riam um pouco alto demais. A maneira como se movimentavam nervosamente quando ele falava. Maya reconheceu o padrão. Ela havia conhecido garotos como Bryce antes, os que prosperavam com poder e intimidação. Ela não planejava chamar sua atenção. Mas o destino tinha outras ideias. Enquanto passava, alguém colidiu com seu ombro. Não foi acidente. Seus livros caíram no chão, espalhando-se pelo corredor. Alguns alunos viraram para ver, alguns rindo disfarçadamente. Ela se abaixou rapidamente, ignorando o queimor em suas bochechas. Bem, o que temos aqui? Maya congelou. Ela não precisava olhar para cima para saber de quem era a voz. Bryce Carter. Sua voz era calma, divertida, mas havia uma aresta nela. Como um leão brincando com sua presa. Ela podia ouvir seus amigos rindo atrás dele. Lentamente ela olhou para cima. Bryce estava sobre ela, braços cruzados, usando aquele sorriso irritante que ela havia visto antes em valentões que sabiam que governavam a escola. Acho que não te vi por aqui antes, disse ele. Você é nova? Maya não respondeu. Ela simplesmente pegou seus livros, se levantou e passou por ele sem dizer uma palavra. Mas Bryce não havia terminado. Ei, cadê seus modos? Ele chamou, sua voz ecoando pelo corredor. Eu fiz uma pergunta para você. Maya continuou caminhando. Ela havia jogado este jogo antes. A melhor maneira de lidar com pessoas como ele era simplesmente não se envolver. Mas Bryce não gostava de ser ignorado. Foi aí que ela sentiu um puxão afiado em sua mochila, puxando-a levemente para trás. Não o suficiente para machucar, mas o suficiente para deixá-la claro que Bryce não ia deixar isso passar. Maya parou. Lentamente ela se virou. Por um momento, o corredor pareceu silencioso. Até os alunos que não estavam prestando atenção começaram a observar. Ela encontrou o olhar de Bryce e, pela primeira vez, algo brilhou em seus olhos. Curiosidade, talvez até um pequeno choque. Você não deveria ter feito isso, Maya disse quietamente. Bryce levantou uma sobrancelha e riu.
Um riso lento e zombeteiro. E por que é isso? Ele zombou. Maya não respondeu. Ela apenas manteve seu olhar fixo, impassível. Bryce inclinou a cabeça. Você é meio estranha, sabe disso? Alguns risinhos de seus amigos. Maya se virou e continuou caminhando. Ela não precisava olhar para trás para saber que Bryce não havia terminado com ela ainda. E ele não tinha ideia que tipo de erro estava prestes a cometer. O resto do dia passou em um borrão. Maya ficou na parte de trás da sala de aula, respondendo apenas quando necessário, evitando contato visual. Comeu almoço sozinha, encontrando um lugar perto da borda do refeitório onde podia observar sem ser observada. Bryce e seus amigos dominavam o refeitório. Ocupavam a maior mesa no centro, falando alto, rindo como se não tivessem cuidados no mundo. De vez em quando, Maya sentia seus olhos se voltarem para ela. Mas ele não se aproximava. Ainda não. No final do dia, Maya se viu aliviada por finalmente escapar da escola. O calor de Houston ainda era forte, fazendo o asfalto brilhar enquanto ela caminhava em direção ao ponto de ônibus. Assim que estendeu a mão para pegar seu telefone, ouviu uma voz atrás dela. Ei, garota nova. Ela se virou. Bryce estava lá, mãos nos bolsos, aquele sorriso ainda colado no rosto. Atrás dele, alguns de seus amigos permaneciam esperando. Maya soltou um suspiro. O que você quer? Bryce deu um passo lento para frente. Você tem um problema de atitude, sabe disso? Maya não respondeu. O sorriso de Bryce se ampliou. Você acha que é melhor do que eu? Maya deixou escapar uma risada curta. Não nervosa, não assustada, só divertida. E isso, mais do que qualquer outra coisa, pegou Bryce desprevenido. Eu acho, ela disse lentamente, que você deveria ir embora. O sorriso de Bryce tremeu por metade de um segundo antes de se recuperar. Oh, é? Ele deu outro passo para frente, se erguendo sobre ela. E por que é isso? Maya se inclinou ligeiramente, sua voz pouco acima de um sussurro. Porque você não tem ideia de quem eu sou. Bryce riu, balançando a cabeça. E quem você é exatamente? Maya não respondeu. Em vez disso, ela deu um passo para trás, levantou seu telefone e pressionou um único botão em sua tela. Um rugido de motor alto encheu o ar. Um Dodge Charger Hellcat preto se aproximou da beira. O tipo de carro que fazia as pessoas virarem suas cabeças. A janela matizada desceu lentamente. E lá estava. Vin Diesel. O sorriso de Bryce desapareceu. Maya se virou para Bryce, sorrindo pela primeira vez aquele dia. Ainda acha que sou estranha? Perguntou. Bryce não respondeu, porque pela primeira vez em sua vida, era ele quem se sentia pequeno. Maya observou enquanto o sorriso confiante de Bryce desaparecia, sua mandíbula se contraía, seus olhos cintilando entre ela e a figura inconfundível sentada no banco do motorista do Dodge Charger. O ar se sentia denso. A arrogância, uma vez brincalhona em sua postura, agora se enrijeceu com mal-estar. Ele deu um meio passo para trás. Seus amigos atrás dele trocavam olhares nervosos, nenhum deles ousando falar. Maya, por outro lado, se demorou. Ela ajustou a alça de sua mochila, exalando lentamente, como se não tivesse acabado de virar as mesas do autoproclamado rei da escola. Vin Diesel não disse nada a princípio. Ele apenas ficou lá, uma mão no volante, seu olhar fixo em Bryce. Era um olhar que carregava peso, o tipo de presença que não precisava de palavras para enviar uma mensagem. Bryce engoliu com dificuldade. Espera um segundo, murmurou, quase como se estivesse se convencendo de que isso não era real. Sua voz, uma vez tão segura, tinha uma aresta súbita de incerteza. Ele olhou para Maya novamente, desta vez realmente olhando, como se estivesse tentando montar algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Maya se inclinou ligeiramente, apenas o suficiente para Bryce a ouvir, embora se certificasse de manter sua voz firme e baixa. Ainda acha que sou apenas uma garota aleatória? Perguntou. A maçã de Adão de Bryce subiu e desceu enquanto engolia novamente, sua boca se abrindo e fechando como se quisesse dizer algo, mas tivesse perdido toda a capacidade de formar palavras. Então Vin falou. Entre, garota, disse ele, sua voz calma mas firme. Não era uma pergunta. Maya não hesitou. Ela caminhou além de Bryce, além do silêncio chocado da multidão que havia começado a se formar, e abriu a porta do passageiro. No momento em que ela se sentou, vinha engrenagem o carro. O Charger deixou escapar um rugido profundo enquanto se afastava da beira, deixando para trás um corredor digno de sussurros e olhos arregalados. Por um momento, nenhum deles falou. A cidade de Houston se dissolveu pelas janelas.
o sol da tarde criando longos raios de laranja e ouro no painel. Maya deixou seus dedos tamborilarem levemente em seu joelho, exalando enquanto finalmente deixava ir a tensão que havia estado se construindo desde que pisou naquele campus. Vin mantinha seus olhos na estrada, seus dedos batendo no volante ritmicamente. Você está bem? Maya deu um aceno breve. Então, após uma pausa, ela deixou escapar uma pequena risada. Aquilo foi meio dramático, não foi? Vin fez uma careta, seu sorriso de assinatura meio criando em seu rosto. Ela balançou a cabeça, deixando seu olhar derivar pela janela. Eu não pretendia que eles descobrissem assim. Vin olhou para ela. E qual teria sido uma maneira melhor? Deixar um punk como aquele te pisar? Maya suspirou, repousando a cabeça de volta no encosto. Eu não ia deixar ele me pisar. Eu estava apenas esperando. Vin levantou uma sobrancelha. Por quê? Ela deu de ombros. Pelo momento certo. Vin ficou quieto por um momento antes de deixar escapar uma pequena risada. Você soa como eu quando tinha sua idade. Maya se virou para ele, o canto de seus lábios torcendo em um sorriso. Esse é um pensamento assustador. Vin deixou escapar uma gargalhada inteira desta vez, balançando a cabeça. Sua mãe. Eles dirigiram em silêncio confortável por um tempo, a tensão anterior derretendo enquanto a familiaridade de seu bate-papo se estabelecia. Mas Maya sabia que apenas porque o momento havia passado não significava que o problema havia desaparecido. Bryce Carter não era o tipo de pessoa que deixava as coisas passarem. E mesmo que tivesse sido assustado naquele momento, o medo tinha uma maneira engraçada de se transformar em raiva quando você acordava no dia seguinte. Quando entraram na garagem de sua casa, uma moderna e elegante moradia embutida em um tranquilo subúrbio de Houston, Maya desabotoou o cinto de segurança, mas não saiu do carro. Vin percebeu algo mais em sua mente, querida. Maya hesitou, depois exalou. Ele não terminou comigo. Vin a estudou por um longo momento. Não, ele disse finalmente, sua voz firme. Mas você também não terminou com ele. Ela encontrou seu olhar. Você acha que eu deveria revidar? Vin se recostou no banco, repousando seu braço no volante. Eu acho que você precisa estar pronta. Porque caras como ele não gostam de perder. Maya pressionou os lábios, pensando. Então finalmente ela assentiu. Sim, eu sei. Na manhã seguinte, na escola, Maya esperava sussurros. O que ela não esperava era quantas pessoas estariam sussurrando. Ela caminhou pelo corredor, sempre sentindo o peso de centenas de olhares se movendo em sua direção. Os murmúrios percorriam grupos de alunos como fogo selvagem. Alguns eram curiosos, alguns eram amused, e alguns, como os amigos de Bryce, eram absolutamente furiosos. Ela os avistou perto dos armários. Um grupo unido de atletas e wannabe rapazes durões, todos eles lançando olhares sujos em sua direção. Bryce estava no meio, encostado no metal, braços cruzados. Quando a viu, ele não sorriu. Ele apenas olhou. Maya não piscou. Ela manteve seu olhar por meio segundo a mais do que o necessário antes de se virar e caminhar para sua aula. Ela podia ouvi-los sussurrando atrás dela, mas não se importava. Se Bryce queria jogar o jogo longo, ela podia jogar também. Na hora do almoço, as coisas haviam escalado. Enquanto levava sua bandeja em direção a uma mesa vazia, um dos capangas de Bryce, Ryan, um linebacker atarracado com mais músculos que células cerebrais, intencionalmente estendeu o pé. Maya sentiu a si mesma tropeçar, mas se agarrou antes de cair completamente. Sua bandeja raspou ligeiramente. Alguns alunos viraram para observar, seus olhos se movendo entre ela e o grupo de atletas que agora riam como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Maya se endireitou, ajustando sua bandeja. Ela não reagiu, o que pareceu irritá-los ainda mais. Que tal uma resposta, princesa? Ryan sorriu. Maya exalou bruscamente, mal contendo seu sorriso. Eu só não percebi que os homens das cavernas ainda existiam. Os alunos ao redor deixaram escapar um grito coletivo e o sorriso de Ryan desapareceu. Bryce, que havia observado tudo, inclinou a cabeça ligeiramente, como se tentasse descobrir seu próximo movimento. Maya não esperou por ele. Ela caminhou além deles, se sentou em sua mesa e começou a comer como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia melhor. Bryce não ia deixar isso passar. Pelo tempo em que o último sino tocou, ela já estava preparada para algo acontecer. Então, quando ela encontrou seu armário completamente desorganizado, seus livros despejados no chão e rabiscado com marcador em todo o metal, ela não ficou surpresa. Ela suspirou, se encostando no armário adjacente. Alguns alunos ficaram por perto, observando. Nenhum deles corajoso o suficiente para dar um passo à frente
mas todos investidos o suficiente para ver o que ela faria. Maya se abaixou, pegando seus livros um a um, empilhando-os cuidadosamente. Suas mãos não tremiam, sua expressão não vacilava. Ela podia sentir Bryce observando do outro lado do corredor, esperando. Então ela lhe deu nada. Ela se levantou, fechou seu armário e se afastou sem dizer uma palavra. Isso, mais do que qualquer outra coisa, pareceu desconfortá-lo. Naquela noite, em casa, Maya se sentou à mesa da cozinha, tamborilando os dedos contra a superfície de madeira, enquanto Vin Diesel se inclinava contra o balcão, braços cruzados, observando-a de perto. "Eles destruíram meu armário hoje", ela disse finalmente. Vin levantou uma sobrancelha. "Esse é o melhor movimento deles." Maya fez uma careta. "Por enquanto." Vin assentiu lentamente. "Então qual é o seu?" Maya ficou quieta por um momento. Então finalmente ela sorriu. "Vou deixá-lo cavar sua própria cova." Vin sorriu. "Agora essa é minha garota." Maya se recostou em sua cadeira, sentindo a emoção familiar do controle se instalando em seus ossos. Porque Bryce Carter acreditava que era ele quem estava dirigindo o jogo. Mas Maya estava apenas começando. Maya sabia exatamente o que estava fazendo. Ela havia visto caras como Bryce antes. Grandes faladores, cheios de si, sempre precisando de uma plateia para validar sua crueldade. Eles prosperavam com as reações que recebiam, com o medo que semeavam, com o poder que pensavam que possuíam. Mas a verdade era que caras como Bryce não eram tão invencíveis quanto queriam que todos acreditassem. Eles cometem erros. E Maya, ela era paciente. Ela deixaria ele continuar cavando sua própria cova até não haver saída. Na manhã seguinte, ela entrou em Clearview High, como se nada tivesse acontecido. Os sussurros ainda estavam lá, mas eram diferentes agora. Ontem, as pessoas estavam sussurrando sobre a garota que havia sido pega por Vin Diesel em um carro musculoso. Hoje, estavam sussurrando sobre o que Bryce havia feito com seu armário. A escola estava dividida. Alguns acreditavam que era hilário. Outros acreditavam que Bryce estava apenas se envergonhando. E Maya podia sentir isso, mudando. No momento em que as pessoas começaram a questionar a autoridade do rei, seu reinado se tornou mais fraco. Bryce estava encostado nos armários como de costume, cercado por seu grupo de atletas. Eles estavam rindo de algo, provavelmente mais uma de suas piadas cruéis. Mas quando Maya passou, a conversa fez uma pausa. Os olhos de Bryce piscaram em sua direção, esperando uma reação. Algum tipo de reconhecimento de que ela ainda estava incomodada com o que havia acontecido ontem. Mas ela não lhe deu. Ela caminhou direto past him without even pausing. Só isso fez sua expressão se apertar. Na hora do almoço, ela podia sentir a tensão se construindo. Bryce não estava acostumado a ser ignorado. Ele prospera com controle, e Maya não estava jogando por suas regras. Ele precisava fazer algo maior, algo público. Então ela não ficou surpresa quando entrou no refeitório e o viu sentado em sua mesa habitual, um sorriso esticado em seu rosto enquanto chamava em voz alta. "Ei, Maya, você ainda está chorando por seu pequeno armário?" O refeitório ficou um pouco mais silencioso. Os alunos se viraram, olhando entre ela e Bryce. Maya nem piscou enquanto pegava sua bandeja e passava por ele em direção ao seu lugar habitual. "Acho que você não consegue lidar com isso, não é?" continuou Bryce. "Talvez seu grande pai assustador deveria vir lutar suas batalhas por você." Isso atraiu mais atenção. Alguns risos. Alguns olhares desconfortáveis. Maya finalmente olhou para ele. "É engraçado", ela disse, sua voz calma. "Você continua trazendo meu pai como se você não tivesse quase se mijado quando o viu." O refeitório ficou completamente silencioso. O rosto de Bryce ficou escuro. Seus amigos se movimentaram desconfortavelmente, inseguros se deveriam rir ou fingir que não ouviram. Maya pegou uma mordida lenta de sua comida, seus olhos nunca deixando Bryce. Ela queria que ele ficasse com aquele sentimento. Aquela vergonha, aquela vulnerabilidade. Porque caras como ele não sabem como lidar quando se tornam a piada. Bryce piscou os olhos, forçando uma risada, embora fosse apertada, tensa. "Você acha que é durona, não é?" disse, caminhando ao redor como se possuísse o lugar. "Só porque você tem um pai rico e famoso que a apanha em um carro chique. Você acha que é melhor do que nós?" Maya inclinou a cabeça ligeiramente. "Não", ela disse simplesmente. "Eu só não preciso provar nada." E essa era a diferença. Bryce passou toda a sua vida provando que era o mais durão, o mais forte, o mais intocável. Maya não precisava provar nada porque sabia quem era. E isso, mais do que qualquer coisa, o deixou furioso.
Foi quando ela viu. O momento em que Bryce tomou sua decisão. A maneira como seus músculos se contraíram. A maneira como sua mão se fechou em um punho antes de ele forçá-la a relaxar rapidamente. Ele não tinha terminado. Ele ia tentar algo pior. E Maya estava pronta. Depois da escola, ela manteve seu ritmo lento enquanto caminhava em direção ao estacionamento. Ela sabia que Bryce estaria esperando. E com efeito, lá estava ele, encostado em seu carro, braços cruzados, sua expressão ilegível. Seus amigos não estavam com ele desta vez. Era apenas entre eles agora. Maya parou a alguns metros de distância, levantando uma sobrancelha. Deixa eu adivinhar. Outro discurso brilhante sobre como não pertenço aqui? Bryce exalou bruscamente pelo nariz. Não, disse. Eu só quero saber uma coisa. Maya cruzou os braços. E qual é? Bryce a estudou por um longo momento. Então disse, por que você não reage? Sua voz não era zombeteira desta vez. Não era arrogante ou cruel. Era algo mais. Curiosidade genuína. Maya considerou a pergunta por um segundo. Então deu de ombros. Porque eu não preciso. Bryce riu, balançando a cabeça. Não é assim que funciona, Williams. Pessoas como eu nós empurramos e pessoas como você o empurram de volta ou são atropeladas. Maya deu um passo mais perto, baixando a voz. Ou talvez pessoas como eu esperem. Deixamos pessoas como você continuar empurrando. Continuamos cometendo erros. Continuamos provando a todos como você realmente é fraco. E então, quando você está no meio da bagunça que criou, nós não temos que fazer nada. Você já se destruiu. Bryce a olhou, e pela primeira vez, Maya viu algo brilhar em sua expressão. Dúvida. Mas ele cobriu rapidamente. Você acha que me conhece? Ele disse, forçando um sorriso. Você não sabe nada sobre mim. Maya o estudou. Talvez não. Mas eu conheço, você tem medo. O corpo inteiro de Bryce ficou rígido. Não tenho medo de você. Maya sorriu, mas não havia calor nele. Não de mim, ela disse. De ser irrelevante, de perder. De acordar um dia e perceber que ninguém se importa com você, a menos que você esteja fazendo alguém se sentir pequeno. Isso é o que realmente te assusta, Bryce. Ele cerrou a mandíbula, suas narinas se dilatando ligeiramente. Maya podia ver a guerra acontecendo dentro de sua cabeça. A necessidade de atacar, de retomar o controle. Mas não havia nada que pudesse dizer. Nada que pudesse fazer. Porque no fundo ele sabia que ela estava certa. Maya balançou a cabeça. Eu não preciso te lutar, Bryce. Você já está lutando consigo mesmo. Ela se virou e se afastou. E pela primeira vez desde que o conheceu, Bryce não tinha uma resposta. Naquela noite, Maya se sentou à mesa da cozinha, mexendo o gelo em seu copo, enquanto Vin Diesel se inclinava contra o balcão, observando-a. Algo aconteceu hoje, ela disse finalmente. Vin levantou uma sobrancelha. Com Bryce? Maya assentiu. Eu acho que entrei na cabeça dele. Vin fez uma careta. Bom, Maya exalou. Mas isso não significa que ele terminou. Vin a estudou por um momento. Então caminhou e se sentou na frente dela. Você quer que isso termine? Maya franziu a testa. O que você quer dizer? Vin se inclinou ligeiramente para a frente. Você poderia terminar isso agora. Chamá-lo, envergonhá-lo na frente de toda a escola. Você tem mais poder do que pensa, garota. Maya ficou quieta por um longo momento. Então finalmente ela balançou a cabeça. Não, ela disse. Eu quero que ele termine isso consigo mesmo. Vin sorriu. Inteligente! Maya se recostou, estendendo os braços acima de sua cabeça. Sim, mas vai levar paciência. Vin riu. Bom, você tem bastante disso. Maya fez uma careta. Eu tenho. E ela sabia que era apenas uma questão de tempo antes de Bryce Carter se destruir. Maya sabia que o jogo estava chegando ao fim. Bryce havia empurrado e empurrado e empurrado, esperando que ela se quebrasse. Mas em vez disso, era ele quem estava se desraveling. Ela via no jeito que seus olhos se movimentavam quando ela entrava em um cômodo. Na maneira como parecia mais tenso toda vez que alguém mencionava seu nome. Na maneira como seus amigos não riam mais tão facilmente de suas piadas. Ele sempre havia sido aquele no controle. Aquele com todo o poder. Mas agora ele estava agarrando palhas, desesperadamente tentando manter algo que já estava escorregando por entre seus dedos. O prego final no caixão veio 2 dias depois. A escola estava animada com isso antes mesmo de Maya chegar naquela manhã. Ela passou pelas portas da frente e imediatamente captou as vozes abafadas. As risadas abafadas. A maneira como as pessoas se aglomeravam sussurrando e olhando para os armários. Algo havia acontecido. E ela tinha uma sensação de que já sabia o quê. Ela se dirigiu para a multidão que havia se reunido perto do armário de Bryce.
Os alunos estavam olhando. Alguns tirando fotos com seus telefones, outros murmurando em descrença. E lá, fixado em toda a porta de metal, havia uma coleção de capturas de tela impressas. Mensagens, comentários, conversas diretas. Cada coisa cruel, vil e degradante que Bryce tinha dito sobre as pessoas pelas costas. Algumas eram sobre alunos na escola. Pessoas com as quais ele havia fingido ser amigo apenas para se virar e zombar delas em particular. Outras eram piores. Comentários sobre professores. Observações racistas e sexistas. Coisas que não podiam ser ridas como brincadeiras. Mas a pior parte? Os carimbos de tempo naquelas mensagens mostraram que não eram de anos atrás. Eles eram recentes. Bryce se empurrou pela multidão, seu rosto pálido, seus olhos se dilatando enquanto via o que havia sido postado. O que diabos é isso? Sua voz era afiada, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto rasgava os papéis do armário. Mas era muito tarde. O dano estava feito. Maya não precisava dizer uma palavra. Ela simplesmente se encostou no armário oposto, braços cruzados, observando enquanto a reputação de Bryce desapareceu perante seus olhos. Observando enquanto as mesmas pessoas que costumavam rir de suas piadas agora o olhavam com nojo. Observando enquanto seus amigos lentamente davam um passo atrás, se distanciando, relutantes em descer com ele. Bryce virou, seus olhos se fixando no dela. Não havia arrogância desta vez. Nenhuma bravura falsa. Só raiva pura e desfilada. Você fez isso, ele sibilou, sua voz baixa, tremendo de fúria mal contida. Maya inclinou a cabeça ligeiramente. Eu fiz? Suas narinas se dilataram. Você acha que é tão inteligente, não é? Disse, caminhando ao redor como se possuísse o lugar. Só porque você tem algum pai rico e famoso que a apanha em um carro chique. Sua voz ecoava alto o suficiente para todos ouvirem. Você acha que é melhor do que nós? Maya deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Não, Bryce, eu acho que isso te faz exatamente quem você é. A única diferença é que agora todos os outros veem também. Seus punhos se fecharam em seus lados, seu corpo inteiro vibrando de raiva. Por um segundo, ela pensou que ele poderia realmente perder, que poderia realmente dar um soco nela bem ali no meio do corredor. Mas ele não. Ele não poderia, porque se fizesse, apenas provaria que ela estava certa. Em vez disso, ele se virou em seu calcanhar e saiu pisando pesadamente, empurrando alunos enquanto passava. Mas Maya sabia que não importava quanto longe ele corresse. Ele não poderia escapar disso. Seu reino havia caído. E não havia reconstrução. Naquela tarde, enquanto saía da escola, ela encontrou Vin Diesel encostado em seu Charger, esperando. Ele usava sua expressão calma usual, mas havia algo mais em seus olhos. Algo orgulhoso. Ela se deslizou para o banco do passageiro, exalando lentamente. Vin não deu a partida no motor. Ele apenas a olhou. Terminou, não é? Maya assentiu. Terminou. Vin a estudou por um momento. Então fez uma careta. Você nem teve que dar um soco. Maya sorriu, repousando a cabeça de volta no encosto. Não precisava. Ele riu, finalmente virando a chave na ignição. O Charger rugiu para a vida enquanto saíram da escola. Então o que agora? Maya pensou sobre as últimas semanas. Sobre tudo que havia levado a este momento. Pensou em como tanta coisa havia mudado. Não apenas com Bryce, mas consigo mesma. Ela se virou para Vin, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Agora eu finalmente fico livre para aproveitar o ensino médio. Vin riu, balançando a cabeça. Essa é minha garota. E conforme aceleravam pela estrada, o peso que havia pressionado no peito de Maya por tanto tempo finalmente se levantou. Ela havia vencido. Não por ser mais alta ou mais forte ou mais implacável, mas por ser mais inteligente, por ser paciente, deixando a verdade fazer todo o trabalho por ela. E quanto a Bryce Carter, ele era apenas outra cautela. Um lembrete de que o poder construído sobre o medo nunca dura. E que às vezes, os quietos são os que você deveria temer mais.